TVC, a TV do Correio da Manhã. Da Manhã na TV, muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sexta-feira, sextou, hein, Roberta? Oi pra você. Oi, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Você está indo para o trabalho, está em casa ainda se arrumando, ainda está naquela preguicinha. Bora acordar. O frio, né? Todo mundo debaixo da coberta. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua denúncia, sua reclamação, sua sugestão de reportagem para os nossos canais. Exatamente, já está na sua tela nossos canais oficiais, nosso e-mail tvc@correiodamanha@gmail.com e o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente. Você manda uma mensagem, grava o seu vídeo, faz a sua denúncia. O DDD é 24, o telefone é 998398384. Manda sua mensagem, fala com a gente que a gente vai correr atrás aí das respostas para você, cidadão. E hoje o dia em Petrópolis amanheceu com céu azul, algumas nuvens ali no céu. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede que fica no centro de Petrópolis. Que imagem linda! E Jorge, hoje é dia 7 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Chocolate. E como bons chocolatras, beleza. O Jorge está tentando evitar pouquinho. Não tô podendo, tô proibido aí, recomendação médica. Mas como boa chocolatra, hoje nós vamos começar o nosso jornal de maneira diferente, trazendo uma reportagem especial sobre chocolate. Originário da bacia do Rio Amazonas, o cacau se transforma em um dos doces mais populares do mundo, o chocolate. E hoje, dia 7 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Chocolate. Ele pode ser consumido em barra ou também como chocolate quente, uma ótima opção para o período do frio. O Brasil ocupa uma posição de destaque no ranking global de consumo do alimento, ficando entre os maiores consumidores do mundo. A senhora gosta de chocolate? Gosto, muito. Qual a receita com chocolate preferida da senhora? A receita? Mousse. Uma receita com chocolate que vocês gostem? Mousse, bolo de chocolate? Um bolinho de chocolate é bom, né? Bolinho de chocolate? Ainda mais com esse friozinho, hein? Parece que ele aquece, né? Um cafezinho? Opa, coisa boa. Receita que contém chocolate que não pode faltar na mesa da senhora. Ai, pavê. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate apontam que em 2022 foram vendidos 1 bilhão e 750 milhões de itens do produto. A alta do consumo entre os brasileiros gerou um faturamento de 7 bilhões de reais para o setor. Para algumas pessoas, o alimento é ainda uma fonte de renda. É o caso de Maurício, que vende pote da felicidade nas ruas de Petrópolis. A gente costuma usar cacau em pó, 50%. Aí biscoito maisena, aquele piraquê bem gostoso vermelhinho, específico ele. Para fazer o creme de leite ninho, a gente usa um ingrediente que a gente não pode falar, né? Porque é segredo. O produto possui uma série de propriedades antioxidantes, agindo no retardo do envelhecimento das células e na prevenção do aparecimento de doenças degenerativas. Mas, como qualquer alimento, deve ser consumido com moderação. Para quem não consegue viver sem comer chocolate, a nutricionista Lilian Assis recomenda a ingestão de 30 gramas por dia, o equivalente a um quadrado de uma barra de chocolate sempre após o almoço. Então, quais seriam os melhores produtos para a gente aproveitar esses benefícios sem comprometer a nossa saúde por outro lado? Eu diria que são, em primeiro lugar, os nibs de cacau, são lasquinhas de puro cacau. A gente também tem o cacau na forma em pó, 100%, e a gente tem com outros teores também de cacau, e aí com adição de açúcar, que já não seriam tão saudáveis. E quando a gente pensa em chocolate, em barra, quanto maior o teor de cacau, menor o teor de açúcar e gordura. Vamos então agora às demais notícias desta sexta-feira, dia 7 de julho. Combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas do estado do Rio ganha reforço com Lei Vini Júnior. Armas de fogo e entorpecentes são apreendidos em fiscalização na Via Dutra. Polícia Federal deflagra Operação Arcanjo 14º.
Governo do Estado está finalizando reforma da rodoviária de Teresópolis. Adolescente envolvido em homicídio é apreendido em Paraíba do Sul. A escola São Judas Tadeu realiza arraiá na próxima segunda-feira. E mais, atleta tririense conquista ouro em campeonato de jiu-jitsu em Minas Gerais. Agora no Correio da Manhã na TV. E começamos, é claro, dando aquela olhadinha no nosso Correio da Manhã. Lembrando que a edição de hoje é a edição de final de semana, sexta, sábado e domingo nas bancas, com muita notícia e informação para vocês. E é claro, te lembrar que no nosso site, correiodamanhã.com.br, tem as atualizações do final de semana e no site da TVC.16 também. Então fique ligado na nossa programação, nos nossos sites e nas nossas redes sociais. Vamos à nossa linha vermelha? Na linha vermelha, a paranoia midiática de Alexandre Padilha para forçar Lula a demitir uma ministra exemplar. Destaque da coluna Magna Vita e Ricardo Bruno na página 3. Só balançar a cabeça em concordância sobre o título, viu? Reforma, entenda a mudança nos impostos, alteração, índice sobre o que o consumidor pagará de taxação sobre produtos e serviços. Tá lá, ontem foi aprovado em primeira votação na Câmara, agora vai para a segunda, votação dos destaques, enfim, todos aqueles procedimentos dentro da Câmara. No primeiro texto, legenda da primeira página, a resiliência de uma mulher de fibra não teve carta de demissão, como cravaram os telejornais do Grupo Globo, e nem a entrega do cargo. Lula recebeu o prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho, e a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que entrou e saiu do Planalto como integrante do primeiro escalão. O ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que qualquer mudança em ministério só ocorrerá após as importantes votações em curso no Congresso. Já Padilha continua invocando a sua paranoia midiática de entregar a cabeça de sua colega à União Brasil, agora junto com a Embratur. Está lá na página 3, na coluna Magna Vita. Pois é, lá no Correio Político, né, na página 4, fiscais de tributos de olho na votação, falando sobre a reforma fiscal, né? E falando aqui sobre a Febravit, falando sobre os fiscais que estão ali de olho. Você confere tudo na nossa página 4. Tarcísio de Freitas é alvo de bolsonaristas, lá no Correio Nacional, assinado por Molica, na página 5. Pois é, ele foi defender a reforma tributária, falando que a reforma tributária não é uma reforma de partido ou de posições políticas, e sim uma reforma de Estado que o Brasil precisa. E aí caíram em cima dele, né? Mas o que nós vimos ontem na votação, e eu tenho que dizer aqui, foi um PL apequenado, acuado dentro da Câmara, porque a votação foi muito expressiva em primeiro turno dentro da Câmara. Muito mais de 370 votos, que achavam foi 382, né, votos ali. E Tarcísio, felizmente, tem razão no ponto de vista dele. Não é uma reforma para um governo A ou para um governo B, é uma reforma para o Brasil. O Brasil precisa disso. Todas as entidades aí fiscais, tributárias, econômicas, diversas entidades como Fiesp, Febraban, Firjan, deram nota sobre falando, precisamos dessa reforma para ter uma condição melhor de crescimento no nosso país. Gente, e temos aqui também nessa edição o caderno Empreendedorismo nesse final de semana, que é para você ficar ligado no que está acontecendo no mundo dos empreendedores, né? Porque para um país crescer, precisa gerar empregos também, né? Economia crescendo, gera mais empregos, então aí, pelo menos, é bom para todo mundo, né? Eletrobras continua com Luz para Todos. Os programas Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia do Ministério de Minas e Energia continuarão sendo geridos pela Eletrobras por mais 12 meses, de acordo com decisão da Assembleia Geral Extraordinária da ex-estatal. Está lá na página 6. Na página 9, Estado do Rio prova sua força no turismo. Bruno Henrique volta triunfal, anima o Fla, mas a gente fala mais hoje no nosso Giro do Esporte. Pois é, ali no segundo caderno, um grande destaque, né? O Brasil perdeu um grande ator, assim, dá nem para falar, um ícone, um artista ícone no Brasil. O Brasil perde Zé Celso, vítima de um incêndio em sua
na sua casa, né, na terça, Zé Celso Martinez Correia não resistiu aos ferimentos e morreu ontem em São Paulo. Ator, diretor e dramaturgo Zé Celso revolucionou o teatro brasileiro. Tudo sobre esse ícone da arte brasileira na página 7 do nosso segundo caderno, gente. Pois é, na nossa página 2, nossa página de opinião, 2 editoriais. O primeiro deles, Cruzeiros e seus quase 4 bilhões na economia, né? Agora, daqui a pouco, né? Mais tarde, né? Vai chegando o fim do ano, é aberta a temporada dos cruzeiros. E o segundo editorial, Rio Acerta, com Dia da Resposta Histórica. E você pode acessar tudo no nosso site ou ir às bancas e adquirir o nosso jornal aqui em Petrópolis, o Correio Petropolitano, que também está muito especial por apenas R$2. Exatamente. Gente, esses foram os destaques de hoje do nosso Correio da Manhã na TV. Mas é claro, como o Roberto falou, você confere tudo no nosso site, nas nossas redes e nas bancas aí já está disponível todos os nossos jornais daqui da área fluminense, o Sul Fluminense já está disponível, o Correio Petropolitano já está nas bancas e, é claro, o Correio da Manhã também, gente. E lembrando que no Correio da Manhã, né, tem a região do Vale, tem a região serrana, né? Você fica bem informado de todos os lados. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional publica diretrizes do sistema de alerta de desastres. Exatamente. E olha, você vai ver também, homem é preso em flagrante por extorsão ilegal, por extração ilegal de ouro com uso de mercúrio. Isso foi aqui no nosso estado, no Sul Fluminense. E confere, é claro, o giro do esporte, gente. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. E olha só, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional publicou nessa quarta-feira, no Diário Oficial da União, as regras para o uso do sistema de interface de divulgação de alertas públicos, o IDAP, que faz o envio de alertas à população sobre a possibilidade de desastres naturais.
A portaria começa a valer no próximo dia 11 de julho e o documento atribui à Secretaria Nacional de Defesa Civil a responsabilidade de gerir, então, o serviço. Vale ressaltar que aqueles que forem indicados, os órgãos indicados, vão receber uma capacitação da pasta para mexer, com essa interface de divulgação de alertas públicos, o IDAP. Vale lembrar ainda que, a princípio, a responsabilidade dos envios dos alertas é dos municípios. No entanto, em caso de impossibilidade, essa responsabilidade passa a ser do Estado. E, em último caso, pode ser inclusive até do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Os alertas são enviados por todos os meios de comunicação que estão na plataforma, entre eles SMS, WhatsApp, Telegram e até mesmo o Google Alertas Públicos. Além disso, vale ressaltar para você que está nos acompanhando que essas informações podem ser divulgadas não somente em casos de desastres, mas também na iminência deles. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E o Detran RJ anunciou que dará sequência nesta semana ao cronograma de obras que está sendo realizado desde junho em inúmeros postos de atendimento do departamento com o objetivo de aumentar o conforto oferecido aos usuários. E por isso, a partir de ontem, para o início das obras, o atendimento foi suspenso no posto de vistoria de veículos de Teresópolis e nos postos de Queimados e Nilópolis. Em Teresópolis, o atendimento foi suspenso apenas para o serviço de vistoria, com reabertura prevista para o dia 28 de julho. Os serviços de habilitação e identificação civil continuam funcionando normalmente. Neste período, os usuários que estão com processos pendentes devem se dirigir para o posto de vistorias da cidade de Petrópolis, sem a necessidade de agendamento. O posto de Nilópolis suspende o atendimento por uma semana, com a reabertura prevista para o dia 13 de julho. Os usuários com processos em exigência devem se dirigir para o posto de Mesquita. Os documentos de habilitação e identidade que já foram emitidos anteriormente continuam sendo retirados na própria unidade. Em Queimados, a reabertura está prevista para o dia 3 de agosto. Os usuários que estão com processos pendentes no setor de veículos devem se dirigir para o posto de Nova Iguaçu. Já quem estiver esperando a retirada de documentos de identidade e habilitação deve recebê-los na unidade de Japeri. O Detran RJ já realizou algumas intervenções em outras unidades e novas obras já estão previstas para os próximos meses. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E olha só, gente, na noite de quinta-feira, policiais rodoviários federais e o Núcleo de Operações com Cães, NK9, realizaram uma blitz na rodovia Presidente Dutra e apreenderam 2 fuzis, 4 pistolas e diversos carregadores. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de agentes da Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra. Na ocasião, foram apreendidos 2 fuzis, 3 pistolas 9mm, 12 carregadores e 3 aparelhos de pontaria de alta precisão. As armas foram encontradas em um cilindro de gás natural. De acordo com a investigação, o motorista confessou que receberia R$10 mil para levar o armamento de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, até a comunidade Vila do João, no Complexo da Maré, na Baixada Fluminense. A ocorrência foi registrada na 94ª Delegacia de Polícia em Piraí. A fiscalização ocorreu após os agentes verificarem que o motorista possuía diversas passagens criminais. A ação contou com o apoio dos cães K9, Venena e Eva, que são especialistas no faro de drogas, armas e munições. Em ação, hein? É. E nesta quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Arcanjo 14º. A operação tem como enfoque reprimir o compartilhamento e posse de fotos e vídeos com conteúdo de abuso sexual infantil. Nesta quinta-feira, policiais federais cumpriram um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Niterói, em uma casa em Santa Rosa. A operação, nomeada como Arcanjo 14º, é para coibir ações de compartilhamento e posse de conteúdos relacionados a abuso sexual infantil. O inquérito policial foi instaurado a partir de investigações do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Delegacia da Polícia Federal em Niterói, que identificaram um usuário que vendia e compartilhava imagens de abuso sexual infantil.
Após essa identificação, os agentes foram a um cumprimento de mandato na residência do usuário, onde foram encontrados os conteúdos de abuso sexual infantil, o que resultou na prisão em flagrante do suspeito. O investigado vai responder pelos crimes previstos e pode pegar até 18 anos de prisão, além de outros crimes que, porventura, venham a ser descobertos ao longo da investigação. A ação desta quinta-feira faz parte de uma série de operações desenvolvidas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, da Delegacia de Polícia Federal em Niterói. E olha só, gente, ainda teve mais operação da Polícia Federal ontem, né? Porque ela deflagrou a Operação Mercúrio de combate à exploração e extorsão ilegal de ouro. Pode continuar aqui, por favor, na 2, porque é bastante coisa aqui pra gente falar. Assim como outros crimes ambientais associados, isso foi aqui no Norte Fluminense, não é mesmo? Exatamente. Na ação, policiais federais da Delegacia da Polícia Federal em Macaé cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela primeira vara federal de Nova Friburgo para o município de Trajano de Moraes. Pois é, as diligências tiveram um reforço da equipe do Núcleo Especial de Polícia Marítima, que utilizou um bote para o cumprimento da ordem judicial. Na chegada das equipes ao local, um homem foi flagrado operando uma embarcação para realizar extração ilegal de ouro no Rio Grande, com o uso de mercúrio, metal com alta capacidade de contaminação de água, ar e solo. Extremamente prejudicial para a fauna e a flora, né, gente? Pois é, ele foi preso em flagrante, bem como o seu celular e a embarcação utilizada para extração ilegal foram apreendidos. Pois é, o preso vai responder pelo crime de usurpação de bem público da União, além de outros crimes ambientais associados, tipificados, respectivamente, no artigo 2º da Lei 8.176/91 e na Lei dos Crimes Ambientais. É isso, acha que não vai ser pego, mas polícia trabalhando bem, indo atrás dessa galera aí, né? Vamos ver. E dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis apontaram que a produção de petróleo na região do pré-sal aumentou 5,9% de abril a maio. Somente no mês de maio foram mais de 4 milhões de barris de óleo e 3 milhões de barris de petróleo. Quando comparado o mês de maio com abril, esse aumento na produção é correspondente a 1,9% e 11,2% quando comparado ao mesmo mês de 2022. Já em relação ao gás natural, o aumento na produção é correspondente a 2% quando comparado maio e abril deste ano e também de 9,6% quando comparado maio deste ano com maio do ano passado. Os dados foram publicados pelo Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural. Apesar desse avanço, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, informou que esse aumento na produção ele já era esperado e que são típicas dessas produções um aumento nessa produção ao longo do tempo. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Gente, vamos falar agora de esporte, vamos mudar um pouco o nosso jornal e vamos para o nosso Giro do Esporte. Roberta, a gente começa hoje o nosso giro falando pelo Mundial Feminino de Futebol, né? Olha só, o Brasil faz a primeira atividade com bola na Austrália. A seleção brasileira realizou a atividade no campo do Resort Royal Pines, que fica localizado na Gold Coast. A Copa do Mundo começa no dia 20 de julho, vai ser transmitida, a gente vai conseguir ver aí as nossas meninas e, é claro, torcer muito por elas. Lembrando que Marta está na seleção e, claro, melhor do mundo aí por várias vezes, pode dar um destaque muito legal para a nossa seleção e, claro, armar aí alguns golzinhos, né, pra gente. Vamos ficar aguardando. Gente, no Campeonato Brasileiro de Hóquei, né, ele vai começar no dia 12 de julho, próxima quarta-feira, e Petrópolis tem 3 representantes na categoria sênior feminina, que apesar do nome, tem representantes de todas as idades. Vamos torcer para a nossa equipe aí, petropolitana, tentar levar esse campeonato. Que aqui Petrópolis é um grande polo do hóquei. Para quem não sabe, já teve até jogador de seleção.
O time da Casa de Portugal estreia na competição no dia 12, às 8 da noite, contra um representante também de Petrópolis, o Demabol Hockey. Na quinta-feira, dia 13, pela manhã, quem estreia na competição é o Hockey Petrópolis contra o Casa de Portugal de Petrópolis. Então, temos vários times na competição. O campeonato segue com as competições pela manhã, à tarde e à noite, até o final, no sábado à noite. Os jogos acontecem aqui em Petrópolis, no ginásio da Casa de Portugal, que fica de acordo com o treinador e técnico Ricardo Borchadetti. A entrada é de graça, todo mundo pode ir lá se divertir e ver os jogos, gente. Vamos falar um pouquinho de tênis agora, porque olha só, a Bia Haddad venceu mais uma e avança à terceira rodada inédita em Wimbledon. A atual número 13 do mundo vai enfrentar a romena Cristea neste sábado. Nossa torcida segue com ela e com os outros brasileiros que continuam no torneio mais tradicional de tênis, que pela primeira vez desde 1998, sem a presença de Sir Roger Federer, mas a organização do torneio chamou ele para fazer parte aí do camarote de honra do torneio, e o público, sempre tão comedido, né, nas comemorações, não se conteve apenas com as palmas. Federer estava visualmente emocionado, até constrangido, ficou ao lado da princesa Kate Middleton e de sua esposa Mirka. Federer possui 103 títulos, sendo 20 só no Grand Slam, em Wimbledon, né? Foi campeão por 8 vezes, e ali ele, ao lado da esposa e da princesa, muito constrangido, tentando ali. Tava encabulada lá. E muitas palmas, o pessoal ovacionando ali o Roger Federer, grande jogador, fantástico jogador de tênis, né? A gente não pode nem dizer que não foi um ícone ali no tênis. E olha, agora eu vou pedir licença para todos vocês, porque eu vou mesclar aqui um pouquinho de esporte, um pouquinho de cinema. Eu te perguntei mais cedo, mas você é fã do Brad Pitt? Muito. Pois é. Gostaria de ver ele dentro de um Fórmula 1 pilotando? Seria muito legal. Pois é, as gravações do filme que o Lewis Hamilton está produzindo em Hollywood começam nesse final de semana, durante o GP da Inglaterra, gente. Pelas redes sociais, a Fórmula 1, né, oficial, as redes sociais da Fórmula 1, divulgou as primeiras imagens do carro APX GP, que será guiado por Brad Pitt. Além do carro, também foi construído um box completo e um pit wall. O carro usado nas gravações é resultado de uma modificação em um chassi de Fórmula 2, que com a ajuda da Mercedes foi transformado para parecer um carro, né, atual de Fórmula 1. Ele tá lá passeando pelos boxes esse final de semana, vendo como é que é a corrida, né? As filmagens em Silverstone vão acontecer nos pits e no paddock, para dar a impressão de que a equipe está verdadeiramente competindo. Além disso, o carro estará na pista exclusivamente em algumas sessões ao longo dos dias. Pois é, o carro vai mesmo para a pista com os outros carros, gente. É isso, o Brad Pitt vai estar dentro do cockpit, correndo ali, junto com o pessoal, em alguns sets ali, que os pilotos vão para a pista, né? A obra, que vai contar a história de um jovem piloto a caminho de brilhar na mais importante categoria do esporte a motor, já tem os atores Brad Pitt, Damson Idris como protagonista. O filme vai ser dirigido pelo mesmo diretor de Top Gun Maverick e conhecido por gostar de trabalhar com efeitos práticos, dispensando o uso de tela verde para cenas de ação. Em Top Gun, né, Kosinski colocou os atores em caças reais para gravar as cenas de voo, ou seja... Nossa, ficou até arrepiada. Nesse filme, Vai ele ser coloca de todo mundo dentro do cockpit para pilotar mesmo. E as gravações vão ser lá em Silverstone, na pista, nesse final de semana, que tem o GP de Silverstone, um icônico GP na Inglaterra. O fictício carro da APX GP foi equipado com 15 câmeras extras que vão captar todas as imagens necessárias para a composição do filme. Além disso, foi concedido uma permissão especial para que microcâmeras cinematográficas fossem instaladas nos carros reais da F1 para filmagens ao longo do ano. Ou seja, ao longo desse ano todo, todos os carros da Fórmula 1 têm uma câmerazinha a mais ali, ou mais de uma câmera a mais dentro dele para fazer essas filmagens. Inclusive, aquela câmera do capacete vai, pelo que eu li,
vai ser muito utilizada, aquela câmera da visão do piloto, que é fantástica, vai ser bem utilizada nesse filme. Então, vai parecer mesmo... Vai parecer não, né? Vai ser realidade. Vai ser realidade. Ele quer colocar o ator, literalmente, na função de piloto ali. Então, vai ser um filme que vai contar uma história bem legal aí. E eu espero que o filme seja um sucesso. O produtor, o Lewis Hamilton, também está envolvido nesse filme o próprio Tom Cruise, né, ali um pouquinho mais afastado. Então tem muita gente de peso dentro do filme. Só da gente ter o Brad Pitt como piloto, é um grande ator, a gente já sabe que o filme pode ter e talvez um potencial aí grande para ser um sucesso de público, né? Com certeza será um sucesso de público e estarei lá assistindo. 2. E bom, olha só, gente, tem mais, né? Tem mais. O atleta tririense Joel Domingues conquistou mais uma medalha de ouro. Desta vez no campeonato de Jiu-Jitsu em Betim, no estado de Minas Gerais. Vamos ver. International Open Championship 2023. Joel venceu na categoria Master 1, meio pesado sem kimono. Após o ouro, o atleta tririense se mantém isolado na liderança do ranking mundial da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu na categoria. Fiz 2 lutas, nessas 2 lutas eu consegui vencer sem tomar nenhuma pontuação. Isso me dá uma sensação de dever cumprido, né? Mas para levar o título foi preciso muita determinação e preparação. Até porque Betim fica a 340 quilômetros de Três Rios. Foram mais de 5 horas de viagem para a disputa. O próximo desafio de Joel será o International Gym Master, que faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. O campeonato será realizado no Rio de Janeiro entre os dias 22 e 23 deste mês. Ele tem uma pontuação muito alta. Esse campeonato acontece aqui no Rio de Janeiro mesmo, no dia 22 e 23 de julho, né? Então, daqui a 20 dias... Então eu já estou em preparação para poder lutar bem esse campeonato. E olha só, gente, um enfrentamento ao racismo nos estádios e arenas esportivas do Rio de Janeiro ganhou reforço. A gente não devia nem estar falando sobre isso, mas é um assunto muito importante e, é claro, de grande peso no esporte. O governador Cláudio Castro sancionou nessa última quarta-feira 2 leis que tratam do tema, que mobilizou o Legislativo Fluminense para combater atos discriminatórios nas competições, principalmente após os episódios envolvendo o craque gonçalense Vinícius Júnior do Real Madrid. Confiram. Os textos das leis de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas do estado do Rio de Janeiro foram publicados no Diário Oficial desta quarta-feira. A novidade foi anunciada pelo vice-governador Thiago Pampolha em evento no Maracanã. Nós vivenciamos uma realidade onde muitos jovens negros, marginalizados muitas vezes, né, abaixam a cabeça diante dessas situações. Não tem coragem, muitas vezes, de enfrentar porque a sociedade oprime, porque muitas vezes ele não se sente fortalecido, abraçado, afagado. A lei institui a política estadual Vini Júnior do combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas do estado do Rio de Janeiro. Entre diversas medidas obrigatórias e facultativas está a interrupção da partida em casos de denúncias ou manifestações racistas, além de campanhas educativas antes e nos intervalos das competições. As leis também incluem no calendário oficial do Estado o Dia da Resposta Histórica contra o Racismo no Futebol, a ser comemorado no dia 7 de abril. A data é em referência à manifestação do Vasco no dia 7 de abril de 1924, que recusou a proposta da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos de excluir seus jogadores negros e operários. O vice-governador reforçou que as leis demonstram, sobretudo, que não haverá tolerância para condutas discriminatórias nos estádios e arenas. Quando o Vini Júnior, através do esporte, ele encara essa realidade e transforma isso num ato de reagir a essas atitudes criminosas que ainda fazem com que a sociedade sangre, com que a sociedade
se entristeça. Realmente é algo que nos motiva, nos emociona, nos orgulha muito. Durante a cerimônia, Vinícius Júnior também deixou sua marca na calçada da fama do estádio. A Lei Vini Júnior estabelece ainda o protocolo de combate ao racismo, com a orientação de que qualquer cidadão poderá informar condutas racistas a qualquer autoridade presente no estádio. A denúncia deverá ser encaminhada à organização do evento, à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância e às autoridades. Você vai ver depois no intervalo que o governo do estado do Rio informou que está finalizando as obras de reforma da rodoviária de Teresópolis. Pois é, e você vai ver também as vagas do balcão de emprego. A gente confere já já aqui no Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, o governo do estado do Rio de Janeiro informou que está finalizando as obras de reforma da rodoviária de Teresópolis. A obra, que é realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Cidades, contou com uma pintura em sintonia com a proposta de resgate da memória da colonização inglesa da cidade. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, está finalizando a reforma do terminal rodoviário José de Carvalho Janotti, em Teresópolis. Com investimento de cerca de R$ 5.900.000, a obra integra-se à proposta da cidade de resgatar as memórias da colonização inglesa e foi apontada pelos comerciantes do terminal rodoviário como de grande importância para a população que circula pelo local. Além da reforma dos telhados, para corrigir os problemas de inundação nos períodos de chuva, foram instalados bancos de madeira. Além disso, foi trocada toda a fiação elétrica e padronizados os letreiros das lojas. A reforma também contempla uma nova iluminação, assim como a recuperação dos banheiros do terminal. A obra do terminal rodoviário era uma das mais esperadas pela população. A antiga rodoviária sofria constantemente com alagamentos no período de chuva e havia 2 décadas que não passava por nenhuma intervenção. A rodoviária recebe diariamente cerca de 8.000 passageiros e, ao ano, cerca de 210.000 turistas. Os lojistas estão animados com a primeira grande reforma do terminal desde a inauguração, em 1973. Luciano Cardinoa, de 44 anos, tem uma loja de eletrônicos na rodoviária e falou sobre a importância das intervenções no local. Há 20 anos que a gente não tem um certo investimento na rodoviária. Bem desenhada, esse layout ficou top, o telhado, tá tudo muito legal, muito maneiro mesmo.
Eu digo assim, a presença do governo, né, em Teresópolis, em geral, está muito legal, muito bonito mesmo. Então, parabéns aí. O barbeiro Aindelon Rodrigues, de 34 anos, trabalha na rodoviária há 20 anos e elogiou o novo visual. Ele diz que espera que, após a conclusão, a nova estrutura atraia ainda mais clientes. É a primeira vez que tem uma intervenção assim, maior, né, estrutural assim, na rodoviária. Já melhorou visualmente, né? Eu espero que também isso atraia mais clientes pra gente, né? Porque o comércio precisa, né? A estrutura do terminal tem aproximadamente 3.480 metros quadrados e conta com guichês de empresas de ônibus, balcão de informações, lanchonetes, bancas de jornais e estandes onde podem ser encontrados desde biscoitos a relógios e armação de óculos, passando por equipamentos eletrônicos e antiguidades. Na última terça-feira, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e a prevenção de tragédias. As tragédias das chuvas foi o destaque na votação. O vereador Ingo Rames aprovou a emenda que prevê investimento de 2% do orçamento em ações preventivas. A Câmara aprovou na última terça-feira, em segunda discussão, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024. O texto original, vindo do gabinete do prefeito Rubens Bontempo, sofreu modificações de 18 emendas aprovadas pela Casa Legislativa. O destaque foi a definição de recursos para ações de prevenção às tragédias climáticas. O principal texto em relação ao tema foi do vereador Ingo Rames. Pela regra, o município terá que aplicar no mínimo 2% da receita corrente líquida em obras de contenção de encostas, estabilização de terrenos e dragagem de rios. A regra já havia sido definida por emenda à Lei Orgânica Municipal, aprovada em fevereiro, mas não constava no texto da LDO do Executivo. Ao Grupo Correio da Manhã, Ingo Rames ressaltou que as tragédias registradas em Petrópolis deixaram mais evidentes a necessidade do trabalho para a redução de riscos. Para ele, a garantia de recursos próprios do município neste tipo de obra vai facilitar o planejamento de intervenções e faz com que a gestão municipal seja mais ativa neste processo. Para Ingo, a queda populacional de Petrópolis, demonstrada através do censo do IBGE, pode também ter relação com esta falta de planejamento e prevenção para desastres. A expectativa era de que a cidade atingisse 307 mil habitantes, mas após os anos de pandemia, o censo constatou que hoje vivem pouco mais de 278 mil pessoas em Petrópolis. Então, onde teve uma queda, na minha avaliação, em função dos últimos anos, a falta de possibilidade para o jovem entrar no mercado de trabalho. Questão das tragédias também. A falta de política de prevenção também atrapalha muito, porque acaba todo mundo fica inseguro e acaba indo para municípios vizinhos, como esteve Areal, por exemplo, que cresceu o número de habitantes. Então a gente precisa colocar isso tudo em pauta, a gente precisa falar sobre isso, precisa discutir a cidade daqui para frente, nos próximos 10 anos, o que a gente vai pensar para frente, o que a gente vai construir para melhorar essa imagem de Petrópolis para os próximos 10, 20, 30 anos. O vereador Eduardo do Blog também acrescentou como meta e prioridade do orçamento o desenvolvimento e manutenção de estruturas de prevenção, controle e resposta a eventos de desastres naturais. Júlia Casamasso colocou que o município deverá apresentar demonstrativo que exemplifica as obras e medidas de melhorias tomadas pelo Poder Executivo para a prevenção de desastres socioambientais. Enquanto a gente não tiver prevenção, a gente não vai conseguir caminhar para garantir os direitos das pessoas que vivem em áreas de risco. E a gente sabe que na nossa cidade, a maior parte das pessoas vivem em áreas de risco. Ou a gente vive na beira do rio, ou a gente vive na encosta. Então, a gente precisa pensar e articular urgentemente prevenção para a nossa cidade, para os desastres socioambientais que assolam o município de Petrópolis. As emendas relacionadas à saúde também tiveram destaque. O vereador Mauro Peralta apresentou um texto que prevê diversas ações. Uma delas é a desvinculação dos médicos dos demais profissionais de saúde de nível superior. O argumento do parlamentar é que, com a medida, haveria melhoria salarial para sanar a falta de médicos nas unidades de saúde. O vereador ainda voltou a propor o reforço de atenção básica e diminuição das portas de entrada, que tem sido uma bandeira do seu mandato. São previstas ainda ações de fomento à saúde escolar, mental e combate ao tabagismo, entre outras medidas. A gente não pode persistir com 9 psiquiatras, 2 reumatologistas, 1 geriatra, com
60, 90 dias para ser marcado um exame, com falta de referência e contra-referência na estratégia da família. Domingos Protetor aprovou uma emenda que autoriza o município a firmar parcerias para castrações de cães e gatos. Para o parlamentar, uma política pública desta ação evita que haja superpopulação de animais domésticos. Vamos ver, né? E olha só, um adolescente foi apreendido nessa quarta-feira por envolvimento em um homicídio em Paraíba do Sul. Vamos conferir. Policiais civis da 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, em conjunto com policiais militares, apreenderam um jovem infrator na última quarta-feira por um homicídio cometido em 2018. Ele foi localizado no bairro da Liberdade, em Paraíba do Sul, e, de acordo com os agentes, o adolescente também participava do tráfico de drogas da região. Contra ele foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Larissa Martins, de volta ao estúdio. O Balcão de Empregos Online oferece mais 141 oportunidades de trabalho em empresas de Petrópolis. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura até o fim da semana. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as oportunidades disponibilizadas esta semana estão 5 vagas para auxiliar de limpeza, 2 vagas de engenheiro de obras, 10 vagas de operador de máquinas e 5 vagas para profissional de marketing. Para conferir a lista completa, basta acessar o site tvc16.com. E olha só, gente, um buraco e uma tampa de bueiro localizado na rua Vereador Sebastião de Melo, na região do Cascatinha, aqui em Petrópolis, tem preocupado os moradores da região. Ele está aberto há 5 meses. As autoridades foram acionadas diversas vezes pela comunidade. E a única resposta que eles tiveram foi que uma placa de metal para tapar o buraco. Estamos aqui na rua Vereador Sebastião de Melo, na região de Cascatinha, onde moram em média 300 pessoas. Como podem ver, é uma região bem populosa, muitas casas, muito espaço para carro, uma rua que parece ser bem movimentada. Mas o que ninguém imagina é que um espaço como esse tem dezenas de problemas nos asfaltos. Recentemente, um buraco na rua tomou conta do espaço. Os moradores precisaram solicitar à prefeitura para que manutenções fossem realizadas, porque além do buraco estavam tendo vazamentos, o que impedia que os moradores transitassem pelo local. E o que ninguém esperava é que quando o problema fosse resolvido, um novo problema surgisse. Ao lado do buraco que foi tapado, um novo buraco surgiu. Dessa vez, onde fica o bueiro da localidade. E o pior disso tudo, que enquanto os moradores esperavam pela solução, a prefeitura, como medida provisória, colocou um pedaço de madeira para sustentar a parte onde os carros e muitos moradores passam. Depois de muito tempo, foi instalada uma placa de metal aqui para que a transição fosse mais fácil, mas até o momento o local não possui uma tampa de bueiro. Estamos aqui com 2 moradoras da localidade, né? Sara Menezes. Sara, inclusive você já quase se machucou no buraco, não é isso? Exatamente. Eu vindo dali, né? Se fosse uma pessoa idosa, não teria o equilíbrio que eu tenho, né? Eu quase virei o pé, né? E o pior, a proporção, da medida que vão passando os carros, o buraco vai abrindo, porque aqui vem caminhão de lixo, né? E aqui, como você pode ver, é a última esquina, então aqui é viradouro, né? Então, os carros vêm com mais pressão para chegar aqui e virar, né? Então, eles colocaram essa madeira aqui por algumas horas, né? A gente pode corrigir isso. E depois vieram com essa tampa aqui e falaram que porque demora a secar a tampa do bueiro. Um lugar bem movimentado, né, Sara? Além da Sara, a gente também está aqui com a Néia Custódio, que também é moradora da rua. Néia, o problema não é recente, né? Não, Gabriel, esse problema já se estende desde fevereiro.
E já entramos em contato com o vereador de Cascatinha, Marcelo Chitão. Ele não se importou, nem sequer aqui veio, sabe, para ver nada. Aí o que eu pensei? Bom, vou entrar em contato com a Voz da Cidade para ver o que o Ney Carvalho pode fazer. E entrei em contato, foram 3 vezes, à medida que foi piorando, que o buraco foi se estendendo mais, né, da galeria, eu fui tirando as fotos e mandando para ele. E a situação só piorou, né? Só piorou. A situação só foi piorando cada vez mais. E aí a gente pode ver que vocês solicitaram tanto à Prefeitura de Petrópolis quanto à Câmara de Vereadores para solucionarem o problema. Exatamente, só que nenhum resolveram nada. Isso aqui estava pior ainda. É o que ela falou, é que o morador arrumou, porque ele tem um bebê, tem um neném, então ele arrumou, tentou amenizar o barulho, porque conforme passava carro, seja de coleta de lixo, carro de moradores, tudo trepidava. E se os próprios moradores não tivessem se mobilizado para tentar melhorar essa situação, como é que estaria o local? Pior do que a foto que eu passei para a TVC, para o TV Correio da Manhã e para a Voz da Cidade. Porque, como eu te falei, a proporção ali que vai se quebrando, como é de cimento, vai quebrando a cada vez que se passa carro, passa peso. Então, como já se quebrou um pedaço, então a proporção vai a cada dia pior. De acordo com a aposentada Sofia Custódio, que mora na região a vida toda, a localidade tem apresentado cada vez mais riscos. Dona Sofia, também moradora aqui da localidade, né, esteve aqui durante boa parte da vida. Dona Sofia, um problema como esse, 30 anos, né? 30 anos aqui. Eu moro aqui. Está sujeito, sabe o quê? Acabar com a minha garagem, se isso aqui cair aqui. Tá aí, Dona Sofia, uma idosa que pede apelo à TV Correio da Manhã para que o problema seja sanado. Mais uma vez, a população de Cascatinha sofre com os problemas do governo municipal. E os termômetros estão marcando a cada dia temperaturas mais baixas na região serrana. Com frio, acordar cedo para ir trabalhar ou estudar se tornou um desafio, gente. Para isso, é preciso se agasalhar ainda mais. Nova Friburgo, por exemplo, teve até registro de geada nesta semana. A primeira semana de julho trouxe noites e manhãs geladas para a região sudeste do Brasil. O estado do Rio de Janeiro ficou entre os locais mais frios do país no começo desta semana. Quem vive em Petrópolis já está acostumado com a mudança de clima frequente ao longo do dia e o famoso russo. Mas com a chegada do inverno no último mês, o frio está cada vez mais intenso. A prova disso é que a cidade foi o município que registrou a temperatura mais baixa do Brasil na última terça-feira. Os termômetros marcaram 8 graus. Acordar para ir trabalhar ou estudar se tornou um verdadeiro desafio. Para isso, é preciso se agasalhar ainda mais. De madrugada para dormir, como é que tá sendo? Um horror. Tem que colocar mais coberta. Sim, muitas cobertas. Tem que se agasalhar, e muito, com certeza. Várias cobertas. Várias cobertas. Chega até a ficar pesado em cima da gente, não é? Além de Petrópolis, em Nova Friburgo, a localidade conhecida como Vale dos Deuses, amanheceu a última terça-feira coberta por cristais de gelo. A localidade chegou a atingir 0 grau. Já na madrugada de quarta para quinta-feira, a temperatura teve uma elevação e chegou a 8 graus. Chega depois de 6 horas da noite, você não aguenta, mano. Você tem que botar 2, 3 cobertores e duplicar de roupas. Na madrugada, você acha que está fazendo mais frio? Mais frio ainda. Na cidade imperial, se comparado com o início da semana, a madrugada de quarta para quinta-feira foi menos fria. A previsão era mínima de 9 graus e máxima de 25 ao longo do dia. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão do tempo para este fim de semana em Petrópolis é de sol entre nuvens com a presença de ventos fracos. As temperaturas devem variar entre 12 a 29 graus. A umidade do ar deve ficar entre 20 a 30%. Costuma dormir com quantos cobertores agora nesse frio? Agora, uns 4 e aí não dá conta. Não dá conta? Não dá. O mais interessante disso é praticar esse ato de carinho, né? De caridade não, de carinho, né? De você estar com um casaco muito legal, tirar um que está sobrando, de preferência muito bom, e você carregar ele com você. E quando você passar por alguém na rua, você presentear essa pessoa com um objeto bom, com um objeto de qualidade. É. Ótima ideia. Pois é. Muito bacana.
Vamos saber como fica o tempo, então, na nossa área de cobertura. Esta sexta-feira, Nova Friburgo vai sofrer uma elevação na temperatura, amenizando um pouquinho o frio. Os termômetros devem marcar mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu com poucas nuvens durante todo o dia. A tendência é também de elevação na temperatura e ela pode variar entre mínima de 10 e máxima de 24 graus. Petrópolis, o dia será com poucas nuvens e não a possibilidade de chuva. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 28 graus. A sexta-feira, em Paraíba do Sul, vai sofrer uma ligeira elevação na temperatura. Os termômetros devem marcar mínima de 12 e máxima de 27 graus. Já em Pati do Alferes, a previsão é de céu com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 26 graus. E em Três Rios, a sexta-feira vai ser de poucas nuvens e as temperaturas vão de mínima de 12 e máxima de 29 graus. Os ventos serão fracos nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. A Banda Municipal de Marcha de Paraíba do Sul convida a todos para comemorar os seus 20 anos de trajetória no dia 22 de julho, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal Mariano Cunha. Neste domingo, diversos bairros disputam entre si o troféu do terceiro evento de futsal sul em Paraíba do Sul. O torneio ocorre na quadra do Parque de Exposições a partir das 8 horas da manhã. É neste sábado o Festival de Doçuras em Pati do Alferes, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, na Praça Jorge Jacob. Você poderá aproveitar música ao vivo e ainda experimentar deliciosos doces, bolos, pães, churros gourmet e muito mais. Em Teresópolis está sendo realizado até sábado uma série de eventos em comemoração ao início do inverno. A programação completa pode ser acompanhada no site teresópolis.rj.gov.br. Em Petrópolis, nos dias 10, 11, 12 e 13, os moradores poderão inscrever os animais para serem castrados de forma gratuita nas PSFs Pedras Brancas e Batalhar. Ainda na cidade, acontece até domingo a 34ª edição da Bauerfest. O fim de semana será marcado por atrações culturais e a venda da comida típica alemã. Em Paraíba do Sul, no dia 30 de julho, acontece o Festival de Pipa no Parque de Exposições. Se preparem porque o evento promete. No Texas, nesta sexta-feira, terá DJ Gabi, Veriato e BR da Tijuca a partir de 9 horas da noite. Já no sábado, terá Puro Pecado, Fred Ponte e muito mais. Os ingressos podem ser comprados no site simpla.com.br. Na Calçada da Fama, neste sábado, terá Fama Rap Festival e no dia 15 de julho terá o Grupo Caju para Cima pela primeira vez no espaço. Os ingressos também podem ser comprados no site simpla.com.br. Já no cinema está em cartaz os filmes Rubi Marinho, Monstro Adolescente, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, Elementos e Os Aventureiros. Saiba mais em cinemax.com.br. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Para terminar, gente, nessa próxima segunda-feira, a Escola São Judas Tadeu, lá na Mosela, vai realizar um arraiá aberto ao público. A festa vai contar, é claro, com quadrilhas, barraquinhas e as tradicionais comidas típicas da época. Mais uma festa julina pretende animar a população petropolitana neste mês. Na próxima segunda-feira, a Escola São Judas Tadeu vai realizar um arraiá aberto ao público. A festa tem previsão para começar às 11 horas da manhã e vai contar com as quadrilhas Movimento na Roça e Se Arraiá, formada por dançarinos e quadrilheiros da cidade. Para a festa deste ano, o grupo Dó Ré Mi realizou uma parceria com o Instituto Movarte.
Ao todo, serão 8 grupos que vão dançar. E entre os integrantes estão professores, alunos, pais e colaboradores da escola, além de 5 grupos profissionais que também participarão das apresentações. A gente vai ter muita brincadeira, muita música, nós vamos ter o trio Pé de Serra e forró do Will, vamos ter a quadrilha da banda marcial Frei Aniceto, a quadrilha do Dó Ré Mi e a quadrilha do Mestre, formada por professores, pais e funcionários. Além das apresentações, os visitantes vão apreciar as famosas comidas típicas das festas julinas. A Escola São Judas Tadeu fica localizada na Rua Mosela, 1445. A entrada é franca. É isso, gente. Não dá tempo para mais nada. Aqui em Petrópolis, tá, gente? Isso, Mosela, aqui em Petrópolis. Exatamente. Mas a gente deixa o nosso tchau e, é claro, amanhã tem o nosso resumo da semana. E segunda-feira a gente está de volta ao vivo, 7h30 da manhã, gente. Tchau, tchau, tchau. Fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.